através do meu diretor anterior, que era o Leonel Viana, e do João Auler, me foi apresentado o Júlio. O Júlio já vem, é Mitsui, parará, e hoje faz a intermediação de relação com a área de engenharia e serviços. Então, foi o doutor Leonel Viana e o doutor João Auler. Senhor presidente, havendo a necessidade, eu retomo, vamos passar aos subrelatores. Dando seguimento agora aos subrelatores, o primeiro subrelator, o deputado Altineu Cortes. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, antes de começar os questionamentos ao senhor Eduardo, eu queria só dizer que, antes de fazer um comentário, quando a Operação Lava Jato aconteceu e aí surgiu a CPI, eu, na minha visão sobre o assunto Petrobras, acho que a Operação Lava Jato vai ter ainda muitos desdobramentos em outras áreas, que ela se deu na área do cartel dos empreiteiros. E eu acho que dentro da Petrobras existem outros cartéis. Por exemplo, o cartel da área de serviços. Eu fiz requerimentos aqui nesse sentido. Eu fiz requerimentos também na área petroquímica. E foi aprovado aqui nessa CPI alguns nomes que eu considero o centro dessa questão, que é o senhor Davi Pfeffer, Daniel Pfeffer, Caio Gorek-Zweiger. Isso é maior do que Passadina. Isso é maior, talvez, do que um escândalo da Camargo Correia. Tudo é importante. Então, quero fazer um apelo a Vossa Excelência e já agradecer. Nós temos 10 nomes convocados do Comperj e da Renest, para que nós possamos, no próprio dia 8 e 9, eu encaminhando um ofício, não sei como faria, se o senhor pudesse marcar essas oitivas, porque essa CPI vai estar saindo na frente da Justiça Federal do Paraná e do doutor Sérgio Moro, que eu tenho certeza que estão no rastro dessas outras duas vertentes que ainda não surgiram na Operação Lava Jato e vão surgir. Eu não tenho dúvida disso. Sobre o senhor Eduardo, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta ao senhor. A última pergunta do nosso relator foi sobre outros operadores. O senhor conheceu o senhor Dario Messer? Não. Nunca teve com ele? Nunca. No assunto que envolveu a esposa do senhor, da Sanco Sider, o senhor recebeu essa comissão, o senhor disse, porque o senhor me desculpe, senhor Eduardo, porque eu não estava aqui no depoimento do senhor Paulo Roberto Costa, porque acontece uma coisa aqui, que eu não concordo. O senhor, acho que o senhor está arrependido, obviamente, acredito nisso, mas parece que as pessoas fazem delação e viram vítima. Paulo Roberto Costa, ele para o Brasil hoje anda com a cabeça em pé, como se ele tivesse o alto da moralidade. Me arrependi, roubamos todo mundo, fizemos tudo com todo mundo, agora eu estou arrependido, falei para todo mundo. Então parece que está tudo certo. Quando vocês deixaram terras arrasadas, eu sempre faço questão de colocar isso aqui, né? Eu repito toda reunião, que eu sou lá de Itaboraí, onde tem o Comperj, foi assaltado por essa quadrilha de vocês, né? E outros estados do Brasil. Parece que vocês vêm aqui, se arrependem e está tudo certo. Eu pergunto o seguinte, o senhor, como diretor, deu dinheiro ao Alberto Youssef para ele pagar a propina aos diretores da Petrobras. Mas o senhor também recebeu comissão do Alberto Youssef. O senhor foi o único empresário nesse esquema todo até agora que recebeu o dinheiro do Alberto Youssef. O senhor foi uma espécie de vendedor do Alberto Youssef. E o senhor usou a esposa do senhor, né, a senhora Milena. O senhor recebeu, em nome da empresa Paiva Ribeiro Gerenciamento Ambiental e Paisagismo, R$1 milhão. Exato. Só o senhor Alberto Youssef pagou isso ao senhor ou alguma outra empresa fornecedora também pagava ao senhor através dessa empresa? O Alberto Youssef que me pagou através dessa empresa. E a Camargo Correia, obviamente, não sabia disso? Não. O senhor enganava a empresa que o senhor trabalhou 20 anos? De forma alguma, a Paiva Ribeiro é uma empresa que tem atividade. Ela tem outros clientes, ela tem atividade, né? Do mesmo jeito que a Sanco me fez pagamento através da MQAN, que é a empresa de projetos de interiores da minha esposa.
porque a Camargo Corrêa, ela comprou da Sanco Sider. Sim. E o senhor recebeu comissão, o senhor era diretor, o senhor recebeu uma comissão por fora, sem a Camargo Corrêa saber. Mas uma comissão referente a outra atividade. Não, outra atividade, mas estava no preço, né? É do mesmo jeito que na Paiva Ribeiro, por exemplo, um dos clientes da Paiva Ribeiro é o Banco Citibank, que também é correntista da Camargo e as operações não têm a mesma mas relação. o senhor acha então normal isso? O senhor é diretor de uma empresa, a esposa do senhor recebe uma comissão de um produto que o senhor está comprando para a empresa. Se fosse normal, deputado, provavelmente eu não estaria aqui e não estaria pagando a pena que eu estou pagando. Não, porque eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso porque isso também é um sobrepreço nos contratos, né? Isso é mais um recurso que o senhor recebeu, porque a última refinaria que nós visitamos foi lá em Recife, a Abreu Lima. O senhor tem contrato em Abreu Lima ainda? Tenho. Nos contratos que o senhor tem lá em Abreu Lima, a Camargo Corrêa está dando algum desconto ou continua o mesmo preço? Eu não tenho essa informação porque desde novembro eu não tenho mais informações de dentro da empresa. Mas acredito que ela continua praticando os mesmos preços. E o senhor acha isso justo? Já que o senhor, por exemplo, declarou numa das colocações do senhor, o senhor falou assim, era fácil. Era fácil, porque, em primeiro lugar, os volumes dos contratos junto à Petrobras eram significativos, de muitos milhões ou bilhões de reais. Então, era fácil incluir os valores de propina. Então, se esses valores eram inclusos, e a Camargo Corrêa não deu esse desconto até hoje, dizer que a Petrobras continua pagando esses valores a mais, apesar de, eu acredito que nesse momento a Camargo Corrêa não está repassando mais a ninguém, até porque foi todo mundo preso. Continua pagando. Acredito que sim. Petrobras continua pagando esses preços ainda hoje nos contratos. Eu diria para o senhor que hoje a visão que eu tenho é que todos os problemas inerentes à Petrobras, às empresas e aos contratos continuam existindo. Até porque eles têm como fundamento maus projetos de engenharia, contratações não adequadas e procedimentos, como o senhor está colocando, inadequados. O conjunto dessa obra continua existindo lá. E eu acredito e concordo com o senhor que o conjunto disso tudo é maléfico. Inclusive, senhor presidente, eu não sei o que nós da CPI poderíamos fazer, mas quando eu estive em Abreu e Lima, tive até com os diretores, perguntei isso a eles, ao pessoal da Petrobras, né? Se nós poderíamos fazer, inclusive, um ofício, que eu acho que é um absurdo até a Petrobras não ter tomado essa atitude, de pedir o desconto referente às comissões que essas empresas pagavam aos executivos. Porque isso continua no preço, a Petrobras continua pagando esse valor majorado de 1%, ou 2%, ou 3%, às empresas. E essas empresas hoje elas nem pagam mais essa propina. Então, se isso era propina, tem que dar desconto nos contratos que estão em andamentos. Isso continua acontecendo na opinião do senhor, né? Na minha opinião, sim. Agora, sobre o senhor Vaccari, e aí, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que quando eu comecei a fazer o comentário sobre essas outras áreas, né, que eu acho que talvez sejam áreas, eu não sei se maiores em valores, mas com certeza com escândalos pelos documentos que eu já tenho acesso, e acho que a imprensa também já teve parte desse acesso a esses documentos, a área petroquímica e a área de serviço, os atores são os mesmos. Os atores são os mesmos operadores, os mesmos diretores, né? E por isso até que eu acho que, através dessas delações premiadas que estão acontecendo ainda, o Ministério Público e o doutor Sérgio Moro devem estar nessa trilha, né? Essas áreas vão surgir. E seria importante a CPI estar acontecendo agora, num primeiro momento, de estar ouvindo essas áreas antes de acontecer o que não foi o caso da operação dessa primeira fase dos empreiteiros da Lava Jato. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta ao senhor. O senhor teve na casa, o senhor encontrou o senhor Alberto Youssef e o senhor Renato Duque numa única vez junto com o senhor Júlio Camargo? Fizeram uma reunião? Não, Alberto Youssef, Pedro Barusco, Renato Duque e Júlio Camargo. Vocês fizeram uma reunião? Eu tive uma primeira reunião que foi feita na casa do Dr. Júlio Camargo.
Dali para frente, eu passei a tratar com o Dr. Júlio Camargo, eventualmente questões de Petrobras técnicas com o Dr. Renato Duque e, eventualmente, também questões técnicas com o Dr. Pedro Barroso. Mas a reunião vamos dizer assim, de informação daquilo que eles já tinham pactuado com a Camargo, eram credores, foi esse encontro na casa do Dr. Júlio Camargo entre outubro de 2009 e dezembro de 2009. Sobre o seu Paulo Roberto Costa, a Camargo Corrêa fez um contrato de consultoria com ele, pagava ele R$6.000 por mês. Exato. Obviamente que se falou um valor irrisório, né, perto do tamanho de toda essa corrupção. O senhor não considera também que vocês na realidade estavam tentando ali comprar uma informação privilegiada, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. Como é que era isso? Como é que era pago R$6.000 por quê? Porque ele foi contratado efetivamente nessa primeira contratação de R$6.000 como consultor, para dar um dia por mês para atuar junto à minha área de planejamento estratégico, que é uma área que estava projetando a Camargo para 20 anos. E realmente eu queria informações da Petrobras para 20 anos. E ele tinha as informações privilegiadas? Então, eu não sei se eram privilegiadas, né? A gente nunca abordou dessa forma. A pergunta foi... Era nem privilegiado, era o trabalho dele mesmo. Ele tinha as informações, trabalhava... Então ele veio e passou Privilegiado seria para vocês. Ele teve interação conosco, inclusive chegou a participar de um encontro nosso que eu faço com 50 executivos, num hotel em São Paulo, onde foi... Ele recebeu essa consultoria, então? Ele recebeu por essa consultoria. Depois disso, foi aditado, a pedido de Alberto Youssef e do próprio Paulo, para pagamento de propinas que ficaram pendentes. Aí foi um encontro de contas entre a propina e a consultoria. Exatamente. R$6.000 ele trabalhava um dia, era bem pago, né, doutor? R$6.000 por um dia de trabalho, ele era bem pago. Então, eu acho que é o consultor mais bem pago aí dessa operação, né? Agora, em relação às obras das refinarias Comperge, Reneste, Repar, qual a obra que o senhor operou que deu mais rentabilidade, qual o contrato que deu mais rentabilidade à Camargo Corrêa? Eu não tenho essa informação de pronto. Eu diria que a Camargo não tem obras na Comperge, ela tem na Repar e na Reneste. Eu diria que nas duas obras a Camargo teve um bom resultado. O TCU aponta superfaturamento, não em relação só a Camargo, mas em relação aos contratos como um todo, de 30%, em torno de 30%. O senhor é tranquilo em relação à tabela de custo e de preço apresentado à Petrobras? O senhor não acha que existe um superfaturamento? A Camargo Corrêa praticou superfaturamento que vai ser verificado, está sendo verificado pelo TCU? Olha, eu acho o trabalho do TCU muito difícil, inglório para o TCU. Para concluir, Tratineu. Inglório para o TCU. Por quê? Porque aí você pega um contrato, que nem eu falei, que tem um projeto de engenharia ruim, então tem uma precificação que não está certa, e você começa a monitorar o contrato e você tem a execução do empreendimento. Eu vejo que é muito difícil para o TCU fazer o casamento do que é o contrato e do que é o empreendimento. Mas eu diria para o senhor que com relação ao preço contratual, efetivamente vai se superar para fazer a Reneste os 30%. Agora, com relação ao preço... Ao lucro, né? Está dizendo que superfaturamento não é o preço total. Mas com relação ao quanto vai custar a refinaria até o fim da obra, né? Uma paralisação, uma semana de greve na refinaria, quanto custa? É bom. É um custo, né? O senhor sabe que, senhor presidente, que eu fiz as perguntas e ele foi respondendo. Então, se eu fizesse as perguntas todas e aguardasse para ele responder, ia demorar mais tempo. Só peço ao senhor que eu vou fazer só mais uma pergunta. Sobre isso que o senhor falou, o senhor sabe que eu participei muitas vezes das greves lá no Comperge e eu vi os operários humilhados, né? E os representantes da empresa do senhor e das outras empresas com um semblante assim de sorriso. Porque eu via que aquela greve beneficiava a empresa, porque depois levava os aditivos.
Eu não entendi aquilo naquele momento, que essa operação tinha acontecido. Então, dizer ao senhor que eu participei ali, muito covarde o que vocês fizeram com aquelas pessoas ali, que muitas estão desempregadas hoje. Mas a última pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o senhor, em depoimento à justiça, o senhor chegou a comentar que achava que não estava cometendo um crime. O senhor sentia-se participando, o senhor disse que o senhor se sentia participando apenas de um esquema, de uma coisa maior, de um esquema, o senhor disse. O senhor se sente assim? O senhor acha que é insignificante o pagamento que até agora vocês declararam, que eu acho que é muito mais que isso, de 110 milhões de reais de propina? O senhor acha que o senhor considera que isso, ou hoje o senhor já admite que realmente o senhor participou de um crime, que 110 milhões de reais é muito dinheiro? Ou o senhor continua achando que é insignificante? Não. Eu admito. Tanto admito que eu estou em pagamento de pena. Só última pergunta pelo deputado aqui. Em outros estados, por exemplo, nas outras refinarias, Prêmio 1, Prêmio 2, né, as obras nos estaleiros, por exemplo, Atlântico Sul, o senhor, em todas elas, o senhor participou do pagamento de propina? Veja bem, na questão de offshore, que é a parte de estaleiros, sondas, isso dentro da Camargo não estava na divisão de engenharia e construção. Existia uma divisão chamada Divisão Naval, que era responsável por esse investimento e por esses empreendimentos. O representante, o diretor-presidente da Divisão Naval é o senhor Décio Amaral, é quem teria condições de lhe responder, e ele é subordinado ao senhor Vitor Rala, que é o presidente da Hold. Assim, eu não tenho informações do setor naval para lhe dar. Obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. O deputado Altineu já tem uma lista extensa de perguntas, e ainda mais com a ajuda dos universitários. A intervenção aqui do deputado Michel Valim, só perguntar o seguinte: as obras, né, que grandes obras que aconteceram no meu estado do Ceará. Me sinto honrado, presidente, me sinto honrado de receber aqui uma... Eu sei que Vossa Excelência socorrer os deputados aqui. Só quero poder contribuir, presidente. Muito obrigado. Presidente Hugo Mota, só para contribuir com o esclarecimento, porque essa quadrilha não roubou só a Petrobras, eu gostaria até de aproveitar o relator para perguntar sobre o meu estado do Ceará, grandes obras que aconteceram no meu estado também, em parceria com a Camargo Corrêa. Se teve também esse propinoduto, aconteceu também no meu estado do Ceará, com alguns gestores ou com alguns secretários. Aproveitar, Vossa Senhoria aqui. As obras do estado do Ceará que o senhor cita, pelo que eu saiba, elas são concomitantes até as obras aí da Renest. É a época que eu estava exclusivamente na área de óleo e gás. Então, eu não tenho informações para lhe dar. Isso está dentro da área de infraestrutura da Camargo Corrêa, eu não tenho informações para lhe dar. Dando seguimento aos subrelatores, deputado Bruno Covas, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Agradeço, senhor presidente. Senhor Eduardo Leite, a senhoria já afirmou que confirmou o pagamento de 110 milhões de reais em propinas entre 2007 e 2012. De acordo com os autos na Justiça Federal do Paraná, a Camargo Corrêa sinalizava a aceitação dos acertos para assinatura dos contratos. Caso não cumprisse o acordo, sabia que teria dificuldade na gestão do contrato. Ainda segundo os autos, os acertos eram possíveis na medida em que os projetos básicos eram muito ruins, o que gerava distorções significativas de preços durante a execução das obras. Chama-me a atenção a menção que Vossa Senhoria faz aos projetos básicos ruins da Petrobras. Ou seja, por serem ruins, havia necessariamente a necessidade de ajustes durante a execução dos contratos. Nesse momento é que justamente aparecem as oportunidades dos acertos. É nesse ponto que eu gostaria de indagá-lo. Quando o senhor Paulo Roberto Costa esteve aqui nessa CPI, disse que a Petrobras decidiu fazer uma série de projetos sem estar com um projeto básico definido. E, em razão dessa imprecisão, trabalhava com uma faixa de preços de menos 15% e até mais 20% do orçamento básico. Disse ele, a diretoria da Petrobras entendeu que deveria ser dessa maneira, por fazer priorização das obras. Ela colocava esse percentual de menos 15% a mais 20%, o que acontecia pela formação do cartel, porque você tinha um sobrepreço em cima daquilo que a empresa achava conveniente ela colocar como proposta. Se a empresa achava que naquele momento para ela era confortável ganhar 12%, ela colocava 3% acima para fazer a distribuição para grupo político, para pessoas da Petrobras,
para pessoas intermediárias do processo. Então, indago a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria concorda com a avaliação de Paulo Roberto Costa? Concordo e reitero a minha, né? Porque o que ele fala é exatamente aquilo que eu falo. São a falta de projetos adequados leva a Petrobras a ter uma orçamentação inadequada. As empresas que vão entregar proposta também vão ter uma orçamentação inadequada, né? E, consequentemente, isso gera essa confusão que, em algum momento, ela vai ter que ser acertada. Que momento é esse? No andamento da obra, a hora que se faz um aditivo fruto da realidade que você está vivendo. Pedi só para o senhor Eduardo falar um pouquinho mais perto do microfone, um pouco mais alto. Então, fruto da realidade que você está vivendo. Você tem projeto ruim, consequentemente um preço que está baseado num projeto ruim, você não tem nada. Você, dentro da execução do contrato, você começa a enxergar as realidades e aí aparecem os aditivos que não tem nada a ver, às vezes, ou com o contrato ou com o projeto. A senhora, então, concorda que essa priorização de obras por parte da Petrobras, sem a adoção dos cuidados necessários, viabilizou as brechas para a atuação das empresas nesse esquema? Concordo. A senhoria também concorda que, se os projetos básicos fossem mais bem feitos, a Petrobras poderia trabalhar com uma margem mais estreita em relação ao orçamento básico? Concordo. A senhoria também concorda que essa priorização de obras, feita de uma forma meio que improvisionada, foi o pano de fundo de todo esquema de corrupção? Não consigo precisar o senhor. A senhoria concorda que toda a diretoria executiva da Petrobras deve responder por esses danos causados à companhia? É muito difícil eu ter uma opinião sobre isso, porque é uma questão mais jurídica do que a minha capacidade de entendimento. Vossa Senhoria entende que essa priorização de obras também buscava atender interesses políticos eleitorais? Acredito que sim. Vossa Senhoria concorda que os pagamentos feitos a título de propina alimentaram campanhas políticas? Acredito que sim. Vossa Senhoria relatou no termo de colaboração número 1, de 6 de março de 2015, que a propina era contabilizada como um custo da Camargo Corrêa, no fechamento da proposta, sendo que esse custo era absorvido pelos recebimentos da construtora que obtinha da Petrobras, pois estava embutido na proposta, que desse modo o pagamento das propinas não impactava no lucro da Camargo Corrêa, pois estavam embutidas como custo sendo arcado pela Petrobras. A senhoria confirma que a propina paga aos agentes políticos não afetava a margem de lucro pré-estabelecida pela empresa? Confirmo. No termo de colaboração número 1, também de 6 de março, a senhoria fez um breve relato das dificuldades que a Camargo Corrêa poderia encontrar caso não participasse do esquema. Que, indagado sobre o motivo pelo qual a Camargo Corrêa efetuava os pagamentos das vantagens devidas, afirma que era fundamental para o relacionamento com a estatal Petrobras. Senão, não eram sequer recebidos pelos diretores e para que futuras discordâncias com relação ao andamento do contrato fossem corretamente apuradas, sem eventual penalidades ou desequilíbrio. Que caso a Camargo Corrêa não pagasse a propina, isso poderia impactar no não recebimento de valores contratados e no não reconhecimento de novos valores devidos, refletindo diretamente no aspecto financeiro da construtora. Entretanto, o senhor Paulo Roberto Costa, quando prestou depoimento nesta CPI, disse que não houve nenhum tipo de achaque às empresas e que elas participavam porque tinham interesse em outras áreas e não tão somente na Petrobras. Disse ele o seguinte: não houve nunca, pela minha parte, nenhum achaque a nenhuma empresa. Se houvesse isso, ou se havia isso, por que é que esses empreiteiros já não tinham procurado alguém na Polícia Federal, alguém na Justiça para dizer isso? Obviamente que isso não é verdade, nunca houve. As empresas tinham interesse também em outras atividades, em outros órgãos de governo. Recentemente li pela imprensa e vi também parte do depoimento do presidente e de um dos diretores da Camargo Corrêa, que entraram também no processo de delação premiada, onde eles dizem que esse mesmo processo ocorreu em algumas áreas do setor elétrico. Vossa Senhoria poderia esclarecer essa aparente contradição entre o termo de colaboração de Vossa Senhoria e a fala de Paulo Roberto Costa? Eu diria que o doutor Paulo fala que não pediu propina, os empreiteiros falam que foi extorquido, parece que nada aconteceu. E eu estou aqui pagando pena
comparecendo a uma CPI. Então, assim, a minha frase é que tudo ocorreu. Tudo ocorreu, por isso que isso tudo está acontecendo. Então, houve interesse do agente público, houve interesse do agente privado, houve interesse de todas as partes, e por isso que aconteceu tudo isso que está aqui. Como é que eram as abordagens de Paulo Roberto Costa? No meu caso específico, eu tenho uma boa imagem do Paulo porque eu fiz praticamente tratativas institucionais com o Paulo a respeito dos contratos que nós tínhamos. Né? Ele delegava isso 100% para, no caso, o operador dele lá, o José Janine e o Alberto Youssef. Quer dizer que o achar que era terceirizado. Do mesmo jeito que o pagamento de propina era terceirizado. De acordo com os autos, foi interceptado o diálogo em que Alberto Youssef faz referência a uma dívida de R$2 milhões da Camargo Correia. Indagado a respeito pelo juiz Sérgio Moro, o doleiro respondeu o seguinte: a Camargo Correia me devia 2 milhões, que o próprio vice-presidente e o presidente pediu que eu adiantasse aos agentes políticos e a Paulo Roberto Costa. Pergunta o juiz Sérgio Moro: o presidente e o vice-presidente quem? Alberto Youssef, o Dalton e o Eduardo Leite. Vossa Senhoria poderia dar mais detalhes sobre esse episódio? Tem vários episódios. A Camargo não era uma boa pagadora. O que significa isso? A Camargo atrasava, ela estava em constante atraso dos pagamentos, até porque ela não tinha veículos, né? Consultorias contratadas, os veículos existentes eram insuficientes para fazer frente aos novos contratos que eram de valores extremamente altos. E constantemente nós tínhamos que conversar com o operador e convencê-lo de que ele tinha que mandar uma sinalização que as coisas estavam indo bem, embora a gente estivesse com dificuldade. Em algum momento, ele se propôs, ele falou, não, olha, ele está me cobrando, eu vou transferir 2 milhões para ele, vou falar que foram vocês que pagaram, mas vocês vão ter que acertar comigo. Foi essa colocação que ele fez, e na verdade esses acertos acabaram ocorrendo, porque existia um encontro de contas, né, que eu tinha N contratos de consultoria que eu ia pagando e essa dívida ia aumentando conforme a obra ia andando. Então, era uma dívida impagável, né? Pelas condições que a Camargo Correia tinha, dificilmente ela ia honrar esse compromisso aos seus valores totais, e tanto que não honrou. Ele diz o seguinte: pediu que eu adiantasse aos agentes políticos. Então eu pergunto, Vossa Senhoria também interferia no processo de destinação desse recurso aos agentes políticos? Não, esse era o principal papel que os operadores faziam. Inclusive, eles faziam questão de nos alijar de qualquer contato, porque é onde ele desenvolvia o poder. Uma última pergunta, senhor presidente. No termo de colaboração número 1 de Augusto Mendonça, quando ele se refere ao clube de empresas, diz que a Camargo Correia era representado por Vossa Senhoria e Dalton Avancini. Diz que a Camargo Correia fazia parte, inclusive, do clube VIP. Disse ele que o número de empresas que compunham o cartel foi ampliado a partir do final de 2006. Que a partir daquela data, a Camargo Correia passou a ser representada no clube por Dalton e Eduardo Leite. Que no clube VIP, o representante da Odebrecht era Márcio Faria, da UTC era Ricardo Pessoa, da Camargo Correia era Eduardo Leite e Dalton, da Andrade Gutierrez era Elton Negrão, da OAS era Léo Pinheiro e Agenor Medeiros. Vossa Senhoria confirma ou nega essa fala do senhor Augusto Mendonça? Eu nego, eu acho que houve uma confusão, tanto que nos depoimentos existentes nas oitivas dos nossos processos, onde nós somos réus, eu não conheço, só para o senhor ter ideia, eu não conheço Augusto Mendonça até hoje, não fui apresentado a ele. E ele declarou que também não me conhecia, né? E, na verdade, o Dalton declarou que ele participou da reunião. Então, na essência, o que nós temos? O Dalton efetivamente representou a Camargo Correia nesses eventos. O Augusto passou uma informação, que eu não sei onde ele obteve, mas ele não validou esta informação, porque ele não me conhece, né? E eu, efetivamente, tinha ciência, sim, que existia o cartel, porque me foi falado, a obra da Repar me foi informado que foi ganho no entendimento de cartel, e o Dr. Dalton me informou que ele foi participar de reuniões onde ele tentou botar Camargo Correia para participar do Comperj. Então, conhecimento eu tinha, mas não participei de nada.
Muito obrigado. Era a sua pergunta, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo subrelator, doutor Arnaldo Faria de Sá. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor Eduardo Leite, o senhor já estava na Camargo Correia quando aconteceu o Castelo de Areia? Era funcionário da empresa. Que cargo o senhor ocupava nessa época? Eu era diretor de clientes privados. E o Castelo de Areia já foi um momento que certamente conturbou a vida da Camargo. O senhor não tem essa avaliação? Bastante. Bastante. O senhor disse que o seu inferno começou só a partir do Lava Jato. Então, já tinha o pré-inferno com a Castelo de Areia. Mas eu não participei, é que nem eu falei, eu não participei, eu não tinha nenhum vínculo àquilo que estava sendo investigado. Sim, mas envolvia a Camargo. Envolvia a Camargo. Quer dizer, se não fosse uma decisão do Tribunal Superior, a Camargo já teria tido problemas sérios ali na Castelo de Areia. Acredito que sim. Por que o senhor disse que a Camargo era mal pagadora? Por causa que a Camargo não operava com o sistema de caixa 2. Essa deliberação não é minha. Para lhe falar a verdade, eu nem sei quem é que poderia fazer uma deliberação dessa. Num sistema tão rígido quanto a Camargo pelo tamanho e porte da empresa. E a Camargo teria que pagar através de contratos de consultorias para serviços. A Camargo tentava fazer isso majorando serviços existentes. Já era um limitador. E você não tinha volume de consultoria a esses pagamentos. Agora, quem autorizar o pagamento dessas consultorias? Na verdade, nós temos um processo de contratação e um processo de pagamento. Isso na Camargo é 100% informatizado. É muito simples você constatar como é que funciona. A gente tem um sistema SAP, onde o contrato entra no SAP e você tem lá as pessoas que podem apertar o botão e autorizar o pagamento. Eu não tenho essa informação de pronto, né? Mas todos os contratos de consultoria foram aprovados por alguém para serem assinados e aprovados por alguém para efetivar pagamento. O senhor aprovou a consultoria ou aprovou o pagamento? Eu não era da minha alçada, a minha função não permitia eu aprovar pagamento. Mesmo que parecesse uma coisa natural, alguém tinha que saber que aquilo não era legal, que aquilo era propina e não consultoria efetiva. Não, isso era protegido internamente na empresa. Protegido de que forma? Quem conduzia o processo de contratação criava o fato. Então, assim, se você contratava uma consultoria, você tinha que fazer um pedido para uma contratação de consultoria. Aí você tem que fazer cotações com consultorias, quando cabível escolher uma consultoria, celebrar um contrato, assinar esse contrato, imputar no SAP e mandar pagar. Então, é um processo, não é um processo simples. Então, necessita Eu acho que é um processo complicado. Eu queria que o senhor pudesse dar detalhes. Necessita de autorização superior para que isso... E quem é essa autorização superior? Né? Começa pelo presidente da empresa, sempre, né? E aí, toda a cadeia diretiva que esteja envolvida. E essa cadeia, quem é? Na área de óleo e gás, o diretor comercial de óleo e gás e de operações de óleo e gás. Que era o senhor? Quando de óleo e gás era eu. E depois, quando vice-presidente, não tinha mais nada a ver com isso? Eu só tinha o conhecimento daquilo que estava em andamento do que nós tínhamos celebrado. Mas, só para lembrar, depois que eu virei vice-presidente, nós não tivemos mais nenhum contrato assinado com a Petrobras. Mas os contratos assinados, na época que o senhor era diretor, foram? Foram. O senhor disse que recebeu esse passivo de alguém anteriormente. Sim. Quem foi que passou isso para o senhor? O senhor Leonel Viana, que era o diretor anterior, e o senhor João Auler, que era o vice-presidente institucional anterior. Eles chamaram sobre uma reunião privada? Como é que foi essa conversa? Uma reunião interna na Camargo Correia, no qual o Leonel me trouxe os contratos que existiam em andamento, os compromissos que existiam, os contratos de consultoria para suportar esses pagamentos de propina, né? E tudo isso me foi apresentado. O senhor conheceu o Janene como diretor ou como vice-presidente? Como diretor. E o Mas CEP? eu só tive com o Janene aquela única vez que o João Auler me apresentou
e falou, o Eduardo é o responsável da Camargo por Petrobras. Aí o Janene falou, o meu operador aqui, quem vai tratar com o Eduardo é o Youssef. Dali para frente, só o Youssef. O senhor disse na resposta ao nosso relator que o senhor foi capturado. Capturado por quem? Desculpa, eu não o senhor disse numa resposta contexto... que o senhor foi capturado. O senhor foi capturado por... assim, seja do ponto de vista, como na minha função executiva, eu fui capturado para dar sequência a um processo existente. No que tange a minha atuação como executivo, né, eu também fui capturado a atuar com essas pessoas nas formas já existentes, né, como das minhas falhas pessoais que eu já coloquei aqui também. Esse contrato de consultoria com o Paulo Roberto, quem que autorizou, quem que efetivou esse contrato de consultoria? O contrato inicial dele, quando ele foi contratado, como eu mesmo falei, ele foi contratado pela minha área para dar uma consultoria efetiva no meu planejamento estratégico. Então, esse contrato foi celebrado por mim e pelo Dalton, presidente. O senhor lembra a data? Eu posso lhe falar. Salvo ledo engano, 2012. E ainda era funcionário da Petrobras? Não era. Ele já tinha saído. Ele saiu, acho que em abril, e este contrato foi no final de 2012. Depois que ele saiu da Petrobras? Depois que ele saiu. O senhor está afastado da Camargo desde quando? Na verdade, eu não vou à companhia desde novembro que eu fui preso, né? E eu continuo ainda em regime prisional, só que cumprindo domiciliar. Então, eu não vou na empresa. Você continua recebendo salário? Até o mês de maio, né? Continuo, e agora nós estamos discutindo a nossa relação, a minha relação contratual com a empresa. Qual é o seu salário? R$85 mil. O senhor disse que a Camargo pagou cerca de 110 milhões de propina. Base que só tem uma conta corrente disso, só tem uma anotação. Não chegou nesse número? Não, esse número é o que eu tinha anotado e essas planilhas foram entregues ao Ministério Público. O senhor fazia contabilidade da propina? Eu fazia uma contabilidade. Por que essa diferença nesse total, 63 milhões para o Renato Duque e 47 para o Paulo Roberto? Porque os contratos com a área de serviço eram superiores aos contratos com a área de abastecimento, porque eles existiam anteriormente. A área de abastecimento passou a ter obras a partir de 2005, 2006. E a área de serviço já existiam obras anteriores. Então, por isso que existe essa diferença. O senhor disse que a Camargo se negou a pagar propina como doação eleitoral. Quem foi que propôs isso ao senhor? O João Vacari. E o Youssef alguma vez propôs isso ao senhor? Não. Não, o Youssef tinha um interesse de receber sempre através da operação de consultorias. A partir de quando esses valores começaram a ser pagos? O senhor pode precisar o ano em que começou a ser pago esses valores? Os primeiros contratos com consultorias remontam de 2005. Então, a partir dali. Após a Camargo ter vencido a licitação para as obras da unidade de coque retardado da RENESC, foi contratada a Sanco Citer para o fornecimento de tubos e conexões. E no preço, superfaturados, mas então, já foi embutido o valor referente de propina. Quem definiu esses valores junto com a Sanco Citer? O senhor Dalton Avancini. Não era da sua área? Comprar tubo não. A minha área, eu sou comercial e planejamento. Isso inclusive faz constar da relação do Dalton e do processo. A Camargo e a Queiroz Galvão se associaram para montar o estaleiro Atlântico Sul em Pernambuco. Conseguiram vários contratos da Transpetro, da Petrobras, para a construção de navios petroleiros e navios sonda para a exploração dos campos de pressão. Nesses contratos, como era o esquema de pagamento de propinas? Eu desconheço porque isso, que nem eu falei, é de uma outra divisão, da divisão naval da Camargo Corrêa. O senhor como vice-presidente não tinha... Eu não era, a minha amplitude, eu era vice-presidente da divisão de engenharia e construção. Nós temos a divisão naval, nós temos a divisão de cimento. O senhor é engenheiro? Não, eu sou administrador de empresas. Como o senhor era vice-presidente da área de engenharia?
da Divisão de Engenharia e Construção. O senhor não é engenheiro e era universidade de O engenharia? senhor sabe que isso foi uma... Quando eu entrei na empresa como estagiário, falaram que eu estava estagiando na empresa errada, porque aquilo era uma empresa de engenharia. E eu sempre falei que uma empresa não vive sem um administrador. Né? Então, vamos entender as minhas atribuições. Né? Para concluir, questões tributárias, né? Decisões, a decisão de um contrato, ela envolve análise de risco do contrato, mais do que da obra. Como administrador, o senhor acha que administrou corretamente? Eu acho que eu cumpri o meu papel das minhas funções como elas foram me delegadas. Mas não foi um bom administrador? Eu acredito que pelo resultado, pelo fato de eu estar passando o que eu passei, eu não posso falar que... Obrigado. Agradeço. O senhor relator pede a palavra para que possamos dar início aos autores. Respondendo ao deputado Arnaldo Faria de Sá, Vossa Senhoria se referiu ao pagamento e disse assim, mas isso foram pagamentos anteriores. O senhor se refere a esses anteriores que anteriores à sua chegada? Exatamente. Tá. Agora, no depoimento que Vossa Senhoria prestou à Polícia Federal do Paraná, Vossa Senhoria disse que fez um contrato com a empresa do Paulo Roberto Costa para continuar pagando a ele a propina de contratos que tinham assinado, mesmo quando ele já tinha saído da empresa. Que também fez contratos de consultoria com o Renato Duque, de contratos mesmo depois que ele já tinha saído, mas como ele tinha assinado esses contratos, que Vossa Senhoria continuou pagando a ele. Mas no termo número 1 da sua delação, Vossa Senhoria relaciona 31 contratos. Desses 31 contratos, grande parte deles foram contratos assinados antes de 2002. Então, nesses contratos, quem é que receberam por eles? Não sei lhe informar, porque, que nem eu lhe falei, o dia que me passaram a Petrobras, ninguém veio e me trouxe um histórico, ele me trouxe o que estava em vigor. Então, mas quando lhe falaram que esta é a prática pela sua dedução, houve esse mesmo pagamento para esses contratos? Não houve não me foi explicitado. Não lhe foi explicitado? Não me foi explicitado. Mas como administrador, depois Vossa Senhoria gerenciou esses contratos e dava para perceber se esses contratos estavam com preço justo, real? Não, a maioria dos contratos já tinham encerrados, aqueles contratados no início de 2000. Mas e por que Vossa Senhoria, no termo de delação premiada, relaciona esses contratos que foram anteriores, que já estavam concluídos, que Vossa Senhoria não teve, então, uma participação neles? Porque me foi solicitado, isso foi uma solicitação feita no interrogatório da Polícia Federal, que eu apresentasse uma relação de todos os contratos celebrados pela Camargo Corrêa com a Petrobras. E aí eu relacionei todos os contratos que existiam. Mas o histórico de como que isso se deu, se foi com a utilização do cartel, sem cartel, o sobrepreço, Vossa Senhoria, então, não tem essa informação. Tanto que na minha delação, a minha explicação é justamente que eu não tenho essa informação, porque não me foi passado. Obrigado. Dando seguimento, vamos aos autores dos requerimentos de convocação. Primeiro autor, deputado delegado Valdir. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, servidores, jornalistas, um bom dia. Bom dia, senhor Eduardo Hermelino Leite. Meu nome é delegado Valdir. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor. Pois não. Caso a Camargo Corrêa não pagasse as propinas, quais seriam as consequências? Olha, de fato e pragmaticamente falando, Sim. uma relação muito difícil com o cliente Petrobras, que nem eu dei como exemplo. O fato de um diretor da Petrobras não me receber por uma agenda, né, para fazer uma discussão referente a um custo que surgiu, né, no empreendimento, e ele me retardar para me atender um mês,
eu estou incidindo no custo por um mês e eu estou sendo penalizado por isso. Então, eles tinham como sim infligir a nós penalidades, tendo um tratamento, vamos dizer assim, não adequado, não com a velocidade demandada. A escolha pelo pagamento da propina foi o melhor remédio naquele momento? É difícil eu ter uma opinião sobre o assunto, porque, volto a repetir, era uma situação preexistente. Eu tinha sido alçado a cuidar do maior cliente desse país. Né? Senhor Valdir, eu pisei no acelerador. Eu estava recebendo uma outorga da empresa para trabalhar num dos maiores clientes do país. Sabe? É por isso que eu comento um pouco que, em alguns momentos, né, a nossa visão fica um pouco limitada. A gente vai executar a nossa função e não questiona algumas coisas, não faz algumas ponderações. A minha pergunta foi em razão do senhor ter falado que 70% até então dos clientes eram clientes privados. Sim, sim. Os clientes da Camargo, 70% da época eram privados. Quem que era o padrinho do Duque? O senhor disse que Era o Partido dos Trabalhadores, era o partido como um todo. Eu não sei identificar Não tinha uma pessoa específica que era o padrinho. Era o Partido dos Trabalhadores que era o partido do Duque. Quem que disse que era para o Júlio Camargo passar a operacionalizar a grana? Quem que deu essa autorização? Isto já vinha assim, porque o Júlio já tinha contratos com a Camargo para esta finalidade. E quando eu assumi a função, o Júlio me chamou para uma reunião na casa dele com o Pedro Barusco e com o Renato Duque, onde foi reiterado a disposição de que a Camargo efetuasse os pagamentos através de Júlio Camargo. O pagamento de propina era uma continuidade ou ele era especificamente durante as campanhas políticas? Não, ele era uma continuidade durante o contrato com a Petrobras. Certo. O senhor sabe me dizer o que a defesa do senhor quis falar quando, com a prisão do senhor, a propina não ia parar de ser paga? Hoje ainda continua sendo pago propina? Eu não sei lhe informar. Não sabe me informar. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Essa corrupção foi uma decisão administrativa ou uma decisão política? Puxa, eu não sei ele precisar. O senhor não sabe dizer se foi uma decisão administrativa ou uma decisão política? Eu não sei ele precisar. Certo. O presidente da Camargo Correia sabia dessa corrupção que era paga, dessa propina? Sim. A presidência da Petrobras sabia disso? Porque se a presidência da Camargo Correia, uma das maiores empresas do país, sabia, a presidência da Petrobras não iria saber? Eu não sei lhe falar. Mas o senhor... Eu não sei. O senhor não sabe... É assim, do mesmo jeito... Quem paga sabe, quem recebe não sabe? O que o senhor me disse a respeito disso? Não, tem coisas que acontecem dentro da Camargo, por exemplo, que eu tenho desconhecimento. Certo. Né? Porque estão em níveis diferentes, né? Mas assim, eu acho que pela grandeza do tema e dos volumes, não sei, é difícil de responder. O senhor tem guardado ainda aquele cartão que o Vacari passou para o senhor no primeiro encontro? Não sei lhe falar. Não sei, eu tenho um bolo de... Posso procurá-lo? Pode procurar. Uma última pergunta, senhor presidente. Algum momento passou pela sua cabeça a seguinte situação: eu já vi essa história antes. Eu estou dizendo para o senhor, porque o nosso nobre relator, ele disse que a Camargo Correia é uma grande empresa, né? E ela teria que ter essa visão de ter relacionado com o Youssef. De repente não passou assim pela cabeça do senhor: olha, nós estamos saindo do mensalão aí. Zé Disseu preso, João Paulo preso, José Genuíno preso, um tesoureiro do PT preso, Delúbio Soares. Aí o senhor estava tratando com outro tesoureiro, né? De repente não passou assim, com uma empresa do porte da Camargo Correia. Como que pode mais um tesoureiro do PT enrolado? O senhor não acha que o PT também teria que ter tido cuidados maiores,
né? Porque será que o PT não aprendeu? Tinha acabado de ter um tesoureiro preso pelo mensalão, vários membros dele, e de repente, vendo uma formação de quadrilha numa grande organização criminosa, né? Não era um terremoto, era uma tsunami gigantesca. Acabava de sair de uma e tinha a Operação Castelo de Areia. Então, acho que a Camargo Corrêa tinha que ter tido uma visão, né, uma grande empresa. Mas o senhor não acha também que o PT tinha que ter tomado um extremo cuidado e mais critérios na cobrança da propina? Se a Camargo Corrêa tinha que ter esse cuidado, o senhor não acha que o PT também, que saía de uma grande crise institucional, como mensalão, o senhor não acha que o PT também... Vou colocar um outro tesoureiro nessa confusão? Deputado delegado Valdir. O senhor não acha que eu vou colocar um outro tesoureiro, vou colocar mais membros meus, senadores, deputados... O senhor não acha que outras pessoas, né, não teriam que ter tomado mais cuidado de cobrança dessa propina? Eu tenho uma dificuldade em avaliar a sua colocação. Eu tenho uma dificuldade. Eu fiquei que o senhor ficou assim encabulado, só para terminar, o senhor ficou encabulado com a menção da Camargo Corrêa. Eu acho que o PT também, como uma empresa, né, uma pessoa jurídica, deveria ter tomado os mesmos cuidados, né? Saía de uma confusão e entrava em outra. Obrigado. Agradeço. Próximo autor, deputado Ivan Valente. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhor Eduardo Leite, primeira pergunta eu quero fazer bem direta. Camargo Corrêa doou a vários partidos políticos. Ela faz doação? Faz. E ela faz com que interesse? Isso é uma decisão. Existe uma área da Camargo que é a área institucional. Mas ela faz com interesse de ter retorno? Sim ou não? Como eu não participo da área institucional, eu nunca participo. Mas o senhor disse que a Camargo pagou 110 milhões de propina. Sim. Eu quero saber, a Camargo Corrêa, quando faz doação aos partidos, ela faz com a intenção de ter retorno, é isso? Inclusive dos contratos com a Petrobras? É que no meu caso a propina não tinha a ver com doação eleitoral, né? A propina, se ela teve esta função, eu não participei do evento. Muito bem. O senhor conhece algum dos políticos citados na Operação Lava Jato? Foram 48. José Janene, que eu conheci uma vez, e mais ninguém. Só isso aí que o senhor conhece. Tá ok. O senhor falou aqui de vários encontros que o senhor teve com o senhor Pedro Barroso, Paulo Roberto Costa, o senhor Youssef, e também com o Júlio Camargo. O senhor conhece bem o senhor Júlio Camargo? Eu conheço. Conhece muito bem ele? Não, eu tive muitas interações com o senhor Júlio Camargo. O senhor sabe que a gente não está conseguindo trazer ele aqui para depor, porque a comissão não quer trazê-lo? O senhor sabia disso? Não. Nós já tentamos votar esse requerimento aqui 10 vezes, e ele é o único que está com delação premiada que não se aprova aqui. O senhor sabe por quê, não? Não. Em algum momento, o senhor conviveu com o senhor Júlio Camargo, ele lhe colocou que ele estaria sendo pressionado para pagar propinas para políticos? Não. Tem certeza? Tem. Onde o senhor encontrava o senhor Júlio Camargo? Em restaurantes em São Paulo, às vezes ele ia no meu escritório na Camargo Corrêa, às vezes eu ia ao escritório das empresas dele. O senhor considera ele uma peça-chave nesse processo de corrupção na Petrobras, né? Ele teve um papel importante. Ele é uma figura importante. Quero registrar isso na CPI para a gente apoiar a convocação do senhor Júlio Camargo aqui. Agora, em nenhum momento o senhor ouviu dele que ele estaria sendo pressionado a pagar propina, inclusive através de requerimentos de informação na Câmara dos Deputados? Não, nunca tive essa informação. Tem certeza? Tem. Nunca fez isso aí. Muito bem. O senhor, em 2013, o Roberto Youssef teria procurado a Camargo Corrêa para cobrar uma propina de 12 milhões, teria que ser apresentada na empresa, para a empresa Costa Global. O senhor sabe disso, né? Após pressão, a Camargo teria pago um depósito de 3 milhões. O senhor sabe para onde foi o resto do dinheiro? Não foi feito pagamento desse saldo. Nem dos 3 milhões? Não, os 3 foram pagos, aí ficou faltando um saldo que não foi pago. Não foi pago? Não foi pago. E por que foi pago esses 3 milhões? Por que vocês resolveram pagar 3 em vez de 12? Porque era o valor que era plausível do ponto de vista... É uma propina plausível, é isso?
plausível num contrato de consultoria. E com relação ao resto, não houve condição de pagamento, tanto que existe no início da operação a ligação onde ele constata que a empresa ainda está devendo a ele. Vou colocar uma outra questão. Então, o senhor está vendo aí, hoje vai ser votada a reforma política aqui no Congresso, né? O senhor, como empresário, participante no cartel que achacou aí a Petrobras, formaram um cartel, o senhor acha que deve continuar o financiamento empresarial de campanha? Eu não tenho uma opinião formada, não... Apesar da empresa ter levado muitas vantagens e aí o senhor terminou nesse processo preso, etc. Eu não sei a opinião da Camargo. Eu também, sobre esse tema, eu não parei para analisar, eu não tenho uma... Então, eu só queria, senhor presidente, finalizar o seguinte: eu ouvi do senhor Eduardo Leite uma palavra que chamou a atenção de todos aqui, que é que ele foi capturado, né, dentro de uma estrutura, né, para ser tocar o processo, né, que envolvia viciamento de concorrências, ganhos expressivos, e logicamente Vossa Excelência fez uma escolha, fez uma opção, certo? Pela propina, de modo que, ao dizer que Vossa Excelência foi capturado, né, Vossa Excelência não pode se eximir de responsabilidade. Eu diria, inclusive, usando um famoso humorista, que falava o seguinte: eu fiz sem querer, querendo. Ou seja, o senhor ganhou muito, a Camargo Corrêa ganhou muito, a Petrobras perdeu muito, né? E, na verdade, essa estrutura toda, ela é montada com operadores, com políticos e com os empreiteiros. Ninguém pode se eximir. Ninguém deve nem pode se eximir. Eu vou dizer, enquanto houver financiamento empresarial de campanha, haverá corrupção, haverá ganância, lucro exacerbado e assim por diante. Então, Vossa Excelência praticou um crime contra o interesse nacional, logicamente, né? E, infelizmente, ainda tem dados que o juiz Sérgio Moro disse que... Para concluir, deputado Ivan. O senhor não seria conveniente o senhor colocar aqui. O nosso tempo é pequeno, mas eu queria, presidente, só colocar isso. A Camargo Corrêa é uma das maiores empreiteiras do Brasil, ela não é pequena, foi uma das maiores, né? E eu espero que esse processo todo acabe por passar o país realmente para um outro estágio, mas não votando o financiamento empresarial, a constitucionalização dele aqui no plenário da Câmara. Será uma vergonha para a Câmara dos Deputados, depois de um depoimento como desse aqui, com 110 milhões de uma única empreiteira declarada. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O próximo autor, deputado Efraim Filho. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, vi o início da sua fala, você falava a respeito do seu arrependimento por ter colocado em xeque a sua carreira profissional e construída dentro da empresa. Imagino também que a situação familiar nesse momento lhe causa constrangimentos e talvez seja um dos grandes incentivos para que o senhor possa falar e buscar a sua honra e mostrar que o arrependimento faz parte